Ok? O Murilo Vieralino, ele perguntou o seguinte, também desse dia que ficou em aberto. Como escrever conscienciologicamente e aproveitar full time as interferências extrafísicas sadias dos amparadores especialistas na escrita conscienciológica? Então, Murilo, para mim, existe um atributo fundamental para você poder aproveitar melhor as inspirações, né, dos amparadores da equipe extrafísica, que é o atributo da divisão de atenção. Tá? Para mim, essa é a chave, essa é a pedra de toque. Por quê? Porque quando você está sentado lendo, ou escrevendo um texto, ou na frente do computador digitando, às vezes, né, se você cria um holopensene bacana, né, um ambiente de energia bom, vêm os amparadores e dão alguma ideia. Só que aquela ideia é uma ideia colateral, né? É como se fosse um xenopensene, mas ele é homeostático, ele é positivo. Então é um pensamento que vem de fora e você tem que ter esse jogo de cintura, essa divisão de atenção para, ok, se você está no raciocínio, você não pode perder o fio da meada do que você está escrevendo, ou refletindo, ou pensando, mas você tem que captar a ideia e você tem que fazer uma correlação, por que aquela ideia está vindo, qual é a relação dessa ideia com o texto que você está fazendo, o que pode complementar, entendeu? E isso é fundamental, essa divisão de atenção. Agora, eu acho que uma outra coisa muito séria, Murilo, que eu vejo é a pessoa também, ela valorizar, né, esses aportes evolutivos. Porque muitas vezes a pessoa, ela banaliza. É o mesmo problema da pergunta anterior. Ela recebe a ideia, mas ela desconsidera, porque ela acha que a ideia é muito simples, ela não aprofunda, ela não reflete, mas por que os amparadores estão me dando essa inspiração agora dessa ideia? O que está faltando no meu texto? Qual é a relação disso com o que eu estou fazendo, escrevendo aqui agora? E se a pessoa leva isso a sério, ela começa a aprofundar. E com o tempo, essas inspirações, elas são providenciais. Às vezes é aquela palavra exata que vai encaixar no seu texto e vai clarear todo o parágrafo, às vezes todo o capítulo, uma palavra que estava faltando para contextualizar a situação, entendeu? Então isso é muito importante. Você sabe, Murilo, que a língua portuguesa ela é muito rica, né? Para você ter a palavra exata, né? Hoje eu estava procurando uma palavra para descrever quando uma pessoa do casal fica de mal com a outra, né? E não tem nenhum problema com a Fernanda, quero deixar isso claro. Pelo menos não hoje. Mas assim, eu estava procurando, eu estava fazendo um texto, eu estava escrevendo uma pensata sobre isso. E tem uma palavra na língua portuguesa que é arrufo. Arrufo é essa expressão daquele mal-estar que fica às vezes entre os casais, que é meio temporário, entendeu? Arrufo. A-R-R-U-F-O. Então, eu acho a língua portuguesa, quanto mais eu conheço, mais eu sou apaixonado. Hoje eu estava fazendo aquele texto que você me pediu, sim. E eu fui ver a diferença entre burilar e lapidar, sim. No sentido da origem. O que é um buril? Isso. Daí que eu fui entender de onde que sai essa expressão. E é importante, porque senão o sentido muda, né? Claro. Porque burilar é um gesto de refinar o metal. Um buril. É isso mesmo. O lapidar é na pedra, então dependendo do contexto, dá um outro sentido. É isso mesmo. Refinamento consciencial. É isso mesmo. Então, e uma coisa bacana é isso aí, quando você tem uma dúvida, quando eu falo, por exemplo, de dissecar a obra toda da conscienciologia que eu fiz, o que eu fazia é exatamente isso. O professor Waldo era especialista na língua portuguesa, então tinha uma palavra que às vezes eu não entendia, eu sabia mais ou menos, mas eu não tinha bem a certeza do significado, então eu parava, eu ia lá consultar o dicionário, o AIS. Hoje em dia tem tudo online, né? Você tem no computador, você digita ali, aí você entende exatamente o contexto, o uso da palavra naquela situação. Mas hoje também uma coisa que ajuda muito são os revisores, né? Eles estão cada vez melhores. Eu acabei de fechar uma obra ontem, mais uma obra, 16ª, né? Só tem 3 publicadas, mas já é a 16ª obra escrita. E aconteceu exatamente isso. Entendeu? Eu peguei, dei um find com o revisor do Word e ele próprio já vai te apontando, né? Ele vai botando em azul tudo o que está fora
do esquadro para tu refletir, e ele já te dá a sugestão do que tem que mudar. E tem coisas que você não pega, né? E aí você vai vendo, por exemplo, alguns detalhes, aonde e onde, a diferença entre um e outro. Aí o texto já fala, ó, aqui, olha se não está errado. Aí você vai lá e está errado. E aí você vai mudando. Eu achei algumas dezenas de erros. Impressionante.